o agente do Roger Guedes é tão bom que é possível encaixar ele no São Paulo, no Flamengo e até correndo por fora um retorno para o Palmeiras. Eu colocaria o São Paulo em terceiro lugar, o Palmeiras em quarto lugar e o Flamengo em quinto lugar. Esses seriam os times aqui no Brasil que eu até arrisco dizer que o Roger Guedes vai jogar. Inclusive, tá? Com alta possibilidade de ser um time vinculado ao Mundial de Clubes. Você tem uma informação, pode falar. Então, a informação é que o Corinthians não estaria sozinho nessa briga para trazer. O Flamengo também tá de olho, mas o Roger... Com a saída do Gabigol, né? Sim, ia priorizar a volta... Acredito que ele deve voltar para o Brasil. Então, quando a mídia começa a especular o nome do jogador dessa forma como está sendo feita, tá? Se colocar Roger Guedes aí você vai pegar as notícias, é já sim um cenário de repatriar o atleta. Como a gente está abrindo essa série de mercado da bola, falando a respeito de contratações e possibilidades, eu acho que o nome do Roger, ele não pode ser destacado no meu ponto de vista, descartado, desculpa, ele tem que ser destacado. Meus amigos, e aí, quem será que vai ficar com Roger Guedes? Será o Flamengo? Será o Palmeiras, o Corinthians ou até mesmo o Cruzeiro? O fato é que o jogador tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro e o nome dele já começa a ser ventilado em algumas equipes aqui no Brasil. Vamos acompanhar esse vídeo, o que eles têm a dizer sobre esse jogador e essas possibilidades. E no final, eu vou trazer alguns números para vocês, tá, do Roger Guedes. Vou deixar aqui os créditos pro canal Não Importa o Que Digam, do Fernando, o Insta Verde, e também pro canal Donos da Bola, da TV Bandeirante. Vem comigo, vamos acompanhar o que eles estão falando, né, sobre a possibilidade de volta do Roger Guedes e até mesmo do jogador vir parar no Flamengo. Roda aí, produção! A gente precisa falar um pouquinho do Roger com a camisa do Palmeiras. O Roger Guedes era tido ali no ambiente interno do Palmeiras como um jogador mimado, mas veja bem, ele chegou no Palmeiras muito novo, muito jovem, né? Todo mundo lembra a parceria que ele fez com Gabriel Jesus, que para mim foi espetacular e extraordinária. Depois que ele saiu do Palmeiras, que ele foi para o Atlético Mineiro, ele ficou até melhor, ele ficou como um centroavante, e isso só prova a gerência dos clubes com determinados jogadores. Os clubes não detêm, tá, desses jogadores. Isso é tudo contado aí pra você e pra mim tem muita coisa por trás disso, tá? O Roger Guedes foi jogar no Atlético Mineiro, depois o Roger Guedes foi pro Shandong Luneng e volta pro Corinthians e agora sai de novo e provavelmente está a vésperas de ser repatriado, tá? Vésperas de ser repatriado. Agora, quem seriam aí as equipes no Brasil para repatriar o Roger Guedes? Eu vou colocar aqui na ordem, tá? Eu acho que a primeira, de fato, é um Cruzeiro. Eu acho que o Alexandre Matos, sim, tem interesse em um jogador como o Roger Guedes. Primeiro ponto é o Cruzeiro, que obviamente o Roger Guedes chegaria hoje lá para ser um cara titular, né? No meu ponto de vista, jogaria, não seria o centroavante, mas seria ali um jogador como segundo atacante, um jogador de beirada de campo. Agora, no Corinthians, eu acho que ainda tem uma possibilidade, mesmo o presidente desmentindo, porém, a parte financeira do Corinthians conta muito agora. Eu não acho que o Corinthians vai fazer uma série de loucuras, a não ser que tenha realmente um investimento externo, tá? Então o Corinthians eu coloco em segundo lugar. Mas não descarto também, tá, o São Paulo, que aqui eu quero colocar em pé de igualdade com o Palmeiras, porque o agente do Roger Guedes é tão bom que é possível encaixar ele no São Paulo, no Flamengo e até correndo por fora um retorno para o Palmeiras. Eu colocaria o São Paulo em terceiro lugar, o Palmeiras em quarto lugar e o Flamengo em quinto lugar. Esses seriam os times aqui no Brasil que eu até arrisco dizer que o Roger Guedes vai jogar. Inclusive, tá, com alta possibilidade de ser um time vinculado ao Mundial de Clubes. Botafogo eu não coloco, eu acho que até o Botafogo vai fazer contratações mais midiáticas e talvez melhores do que o Roger Guedes, do que a gente entende. E agora aqui no Palmeiras eu queria um papo direto com você, torcedor e seguidor aqui do canal. Eu, cara, não tenho esse problema do jogador sair, zoar o Palmeiras, eu não tenho, mas eu entendo que muita gente tem. Eu entendo que quem me segue aqui tem 2, 3 tipos de torcedor aí, que ninguém é mais e nem menos do que ninguém, tá? Só que o torcedor de estádio, aquele cara que não vai suportar muito a ideia de ter o Roger Guedes no primeiro momento, porque ele leva em consideração algumas coisas que de repente eu não levo, tá? É lógico que dentro aqui da Sociedade Esportiva Palmeiras se tem um debate do centroavante. Se a gente pegar o recorte do Roger Guedes desde que saiu do Palmeiras, pra mim, no Corinthians, ele era muito mais um atacante, por mais que jogava na beirada, do que um ponta. No Palmeiras ele era um ponta.
Ele era definitivamente um ponta, mas tinha a liberdade para chegar ali como um segundo atacante, até com uma referência. E eu traria hoje o Roger Guedes para o Palmeiras, caso, né, o Palmeiras achasse interessante repatriar o jogador, até porque, voltando a dizer, ele tem um bom relacionamento, o grupo empresarial, com os grandes times, e um desses é o Palmeiras, e dentro desses que eu citei, o Palmeiras já é um bom pagador, ó, há muito tempo, que é o que interessa para jogadores e esse tipo de agente que quer que o seu atleta ele receba em dia. Então, não dá para o Palmeiras fechar as portas para Roger Guedes, no meu ponto de vista, tá? Porque não existe. O jogador passou por aqui, a gente conhece o jogador, teve sim a sua apresentação super midiática no Corinthians, mas ele podia ser o centroavante que falta para o Palmeiras. Se realmente estiver certo que o Rony pode deixar o Palmeiras, você imaginar, sai o Rony, entra o Roger Guedes, como essa função que o Rony faz de atacante, centroavante e não um jogador de beirada de campo, você imagina Estevão de um lado, Roger Guedes referência, Dudu do outro, ou que tenha o Felipe Anderson ali encaixado de alguma forma, cara, muda o cenário do time. O Roger Guedes para mim como atacante mesmo, tá? Ou um segundo atacante, ou um atacante, ele vai melhor que os nossos. Isso não tem como a gente aqui debater. E volto a dizer, quando ele chegou no Atlético Mineiro, eu acho que ele se descobriu como um atacante. Ele não era tanto aquele fazedor de gols. No Atlético Mineiro ele tem um pouco mais essa fase fazedora de gols, né? No Corinthians também. Ele acaba sendo um jogador importante num período onde o Corinthians não ganhou nada, mas ele se destacou por números, atuações, que inclusive antes do Palmeiras perder esse clássico, só tinha perdido um clássico com 2 gols dele. Então isso não é coincidência, tá? Pra mim, juntando tudo isso, não é uma coincidência. Então assim, é um jogador que saiu pra fazer sua grana, já fez uma grana. Claro que tem jogadores que saem aqui do Brasil, que acabam tendo uma carreira toda nesse mundo, né, que o Roger Guedes foi jogar, tanto Catar, Emirados, enfim, o Romarinho é um caso desse, que saiu, parecia que ia ficar poucos anos e voltar, e acabou ficando muito tempo fora, né? Enfim, uma carreira toda praticamente fora. Não acredito que seja o caso do Roger Guedes. Eu acredito muito que o Roger Guedes foi um cenário de oportunidade, assim como aconteceu com o Dudu, tá? No Aldo Reio, que foram outros pormenores, e eu acredito que ele deve voltar para o Brasil. Então, quando a mídia começa a especular o nome do jogador dessa forma como está sendo feita, tá? Se colocar Roger Guedes aí você vai pegar as notícias, é já sim um cenário de repatriar o atleta. Como a gente está abrindo essa série de mercado da bola, falando a respeito de contratações e possibilidades, eu acho que o nome do Roger, ele não pode ser destacado no meu ponto de vista, descartado, desculpa, ele tem que ser destacado. Comenta o que vocês acham, se eventualmente vocês achariam uma boa o Roger Guedes. Final, você tem uma informação, pode falar. Então, a informação é que o Corinthians não estaria sozinho nessa briga para trazer. O Flamengo também tá de olho, mas o Roger... Com a saída do Gabigol, né? Sim, ia priorizar a volta ao Corinthians, principalmente se o Yuri for negociado, como você falou aí, com a Inglaterra. Vamos lá. Em relação a isso, o que você pensa, Souza? Seria uma troca importante. Porra, o Roger é craque de bola. Não que o Yuri não seja, né? Mas o Roger tem muito mais qualidade. Não, vocês acham que não. Hã? Você, o Veloso, acha que ele não é craque. O Yuri? Não, o Yuri eu acho ele bom jogador. Centroavante não precisa ser craque. Precisa fazer gol. Boa. Exatamente. Centroavante craque. Boa. Centroavante craque é Romário, Careca. Exatamente. Isso aí não existe mais. Ronaldo. Centroavante precisa botar lá dentro da... Exatamente. Época diferente. Por isso que eu analiso o futebol do centroavante em número de gols. Exatamente. Então é um jogador que já passou pelo Corinthians, tem uma identificação, o torcedor já conhece. Porque tem 31 gols da Neoquímica. Tem qualidade, muita qualidade, é muito mais driblador. É um cara, o Flamengo não tá atrás à toa também, querendo atrapalhar, né? Então é um jogador que seria uma troca importante pro Corinthians. Pra você ver, desculpa, Souza. Chegada do Roger seria importante. Olha, e aí, galera? Cara, vou falar pra você, hein? Roger Guedes. Será que teria possibilidade de Roger Guedes no Flamengo, galera? É um jogador que, cara, tem números muito bons, tá? Inclusive aqui no futebol brasileiro e também lá no Catar, ao qual ele está atuando. Tem vários times aqui no Brasil já interessados nele. Por quê? Porque a informação que chegou do empresário dele é que ele tem interesse em voltar. E que o clube do Catar, o Al Rayyan, apesar dele ter um contrato até junho de 2027, toparia negociá-lo novamente com o futebol brasileiro. Olha, só para você ter uma ideia, de 9 jogos possíveis, tá? Agora,
lá no Catar, ele jogou os 9 jogos, tá? Como titular. E de 18 jogos que ele tem lá, são 12 gols e uma assistência. Cara, 18 jogos, 12 gols e uma assistência. Ou seja, o cara realmente tá com números excelentes, tá? Tá com número excelente. Vai lembrar que o Roger Guedes tem apenas 28 anos, a mesma idade do Gabigol. Tá? Vai fazer... na verdade, olha, já até completou. Ele completa idade em outubro, no dia 2 de outubro. Ou seja, o cara só vai fazer 29 anos agora em outubro de 2025. Tá? Então é um jogador ainda bem considerado, bem jovem e com muito futebol a entregar. A grande questão do Roger Guedes, não sei se vocês pensam da mesma forma, é o extracampo, né? Ele tem ali um temperamento muito forte e tem que ser um cara ali controlado, né? Tem que ter alguém ali pra domar ele no vestiário. Mas futebol, tá maluco, joga muita bola. Tem velocidade, tem drible, vai pra cima, é raçudo, faz gol, chuta. Então assim, é um cara bem completo. Mas eu queria ouvir aqui de vocês. E aí? Valeria a pena o Flamengo investir no Roger Guedes? Hoje o valor de mercado dele está em 10 milhões de euros, tá? No caso lá no Catar dólar, né? Os caras pagaram 9 milhões. Ou seja, acredito que entre essa faixa, entre 9 e 10, os caras negociariam, tá? O Roger Guedes de volta ao futebol brasileiro. Mas e aí? Vale a pena investir no Roger Guedes? Ou você iria em outro jogador, em outro nome, para substituir aí, né, uma eventual saída do Gabigol agora no final da temporada? Coloca aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Você viu aí que os caras falaram, tiveram informação que o Flamengo está monitorando sim uma possível volta dele, assim também como Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e São Paulo também estão no páreo. Beleza? Vou deixar os créditos aqui, galera, pro canal Não Importa o Que Digam, do Insta Verde, e também pro canal Donos da Bola, da TV Bandeirante. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o like, que é importante demais, cara. E ó, os comentários estão on para vocês colocarem aí a opinião de cada um de vocês, que é muito importante. Tamo junto? Daqui a pouco eu trago mais um vídeo para você aqui, hein? É uma pedrada atrás da outra. É um vídeo bom atrás do outro. Por quê, Júnior? Porque, afinal de contas, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!